graça e paz. O Sistema Adna Comunicação Rádio e TV lhe deseja boas-vindas ao nosso canal. Dentro de alguns minutos estaremos começando mais uma de nossas programações online. Escola Bíblica Dominical. A EBD utiliza métodos de ensinos com professores qualificados que podem lhe proporcionar alicerce da criança, coluna do jovem e teto da família. Igreja Adna, levando você para o caminho certo. Queremos cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Todos que estão conosco online nessa manhã maravilhosa, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que temos de estar novamente na casa do Pai, louvar e exaltar o seu santo nome. Queremos também nessa manhã pedir oração à igreja, em prol da família do pastor Jairo, que estão enlutados pelo recolhimento da irmã dele na data de ontem, e queremos que o Espírito Santo console seus familiares e seus entes queridos, amém? E nessa manhã nós vamos iniciar esse período de louvor cantando um louvor muito maravilhoso. Ele é algo assim que toca realmente as nossas vidas, que fala muito aos nossos corações, amém? Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo
tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Pra sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão. Aleluia, glória a Deus. Vamos declarar nesta manhã: ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Esse Jesus que morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Convido a todos que estão em suas casas, em seus lares, a louvar junto conosco. Erga um altar ao Senhor aí na sua casa, no seu lar. Amém? Glória a Deus. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior
maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 7 em diante, que diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda a parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante as ações de graça para a glória de Deus. Também queremos externar os nossos sentimentos
a família do pastor Jairo, a Escola Bíblica Dominical, toda a diretoria, os professores. O pastor Jairo também faz parte do nosso corpo docente, aqui na nossa escola dominical. E pedimos ao Senhor que venha confortá-lo neste momento, que o Senhor venha trazer um conforto aos seus corações, através do Espírito Santo, como o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo: somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Cremos que o Senhor fará, esta obra na vida da família do pastor Jairo. Que o Senhor venha confortá-lo, que o Senhor venha confortar todos os seus parentes, e toda a igreja também está consternada devido a essa partida da sua irmã. Que o Senhor venha abençoar grandemente. São essas nossas palavras de carinho à família do pastor Jairo Campos. Que Deus continue abençoando toda a família. E a família também daqueles que estão com parentes, tem os pedidos, são muitos, irmãos? Estamos passando um momento de bastante preocupação devido a esse mal, que está em nosso meio, mas que o Senhor Jesus venha nos guardar. E temos também que agradecer a Deus pela saúde, porque estamos aqui, porque o Senhor teve misericórdia de nós. É o tempo do Senhor para nós, então vamos aproveitar esse tempo de vida que temos, fazer o melhor para o Senhor. E como eu disse para os irmãos, a irmã Eliane está sempre colocando os pedidos de oração no grupo, pedindo, e eu tenho visto que o pastor Moab está aumentando os pedidos de oração. Então os irmãos perceberam, que lá, Edgar, está aumentando, Marcelo, os pedidos. Então que o Senhor venha agora, irmãos, com esta oração. Antes do evangelista Jairo vir ministrar, a gente fazer uma oração aqui de clamor ao Senhor, para o Senhor venha dar um basta nesta praga, neste mal que está sobre o mundo inteiro. E eu creio nisso, que a oração do justo, a Bíblia diz, pode muito em seus efeitos. Vamos orar pelos pedidos de oração, e também pelo pastor Sebastião Rodrigues de Souza, a irmã Nilda, eles estão passando também, pastor Rubens, eles estão passando também por esse momento bem complicado desta enfermidade. Vamos continuar orando. A minha irmã, o meu cunhado estavam internados também esta semana. Minha irmã conseguiu voltar para casa, mas meu cunhado ainda está internado. Eu creio que o Senhor fará esta grande obra e terá misericórdia do seu povo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Com essas considerações, vamos dar início à nossa revista dessa Escola Bíblica Dominical. Passaremos agora a estudar a lição número 7, dia 28 de junho de 2020, com o título Em Defesa da Vida. É bem sugestiva, Estamos passando um momento de vidas sendo recolhidas, vidas sendo colocada em primeiro lugar nesse momento. Está acima de todas as coisas mesmo a vida. E Jesus disse isso. A interpretação de Jesus foi mais elevada do que a visão dos religiosos daquele tempo. Diz assim a palavra de Deus, texto áureo da nossa revista diz, Êxodo 20, no versículo 13, diz: não matarás. E leitura bíblica está em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 22. Os irmãos em casa poderão acompanhar, que diz: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei,
sem que tudo seja cumprido. E numa pausa aqui, os irmãos sabem que Jesus estava falando da sua obra. Quando Jesus foi até o Gólgota, ele disse que está consumado, cumpriu esta palavra. Essa palavra foi cumprida em Jesus. Versículo 19, que continuamos. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus colocou aqui não maior, né? E colocou grande. Então tem uma grande diferença. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Jesus, porém, disse: eu, porém, vos digo, que qualquer que, sem motivo, sem colarizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Os irmãos que estão aqui no templo, convido o evangelista irmão Jairo para estar se aproximando para ministrar esta aula de hoje. Pode chegar aqui, irmão Jairo, mais perto aqui. Amém, irmãos? Vamos agora fazer esse clamor pelos pedidos de oração que eu disse no início. São muitos pedidos. Vamos orar agradecendo a Deus e por esses pedidos de oração. Querido Deus, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha enviar um socorro, meu Deus, para aqueles que estão enfermos, hospitalizados, com qualquer tipo de enfermidade. Ó, meu Deus, aqueles que estão também passando por este período, Senhor, de internação devido a esse vírus maligno. Pai, que o Senhor repreenda no teu nome, Senhor, esta praga, este mal que está sobre este mundo, Senhor. Que o Senhor possa sobrevoar, meu Deus, pelas asas do Altíssimo sobre cada um deles. Que o Senhor venha guardar, como o Senhor guardou, meu Deus, todos aqueles que estavam no Egito. O Senhor guardou a igreja durante todos esses séculos. Se for, Senhor, da tua vontade, o Senhor também pode, Senhor, curar. O Senhor também pode libertar, porque o Senhor é poderoso. O teu nome tem poder, Jesus. Pai, oramos pedindo essa bênção em favor dos que estão passando por essa dor, esse momento de preocupação, Senhor. Te agradecendo também, Senhor, pela vida, pela saúde, que os irmãos estão também agradecendo ao Senhor. Uns estão chorando, e estamos chorando também, Senhor, com aqueles que choram, Pai. Querido Salvador, pedimos, Senhor, ser servido, Senhor, desses pedidos, Senhor, desse clamor da nossa igreja, do nosso povo, Senhor. Também oramos em favor do evangelista irmão Jairo, que o Senhor venha abençoá-lo ricamente, Senhor, nesta ministração. Abençoa ele, sua esposa e filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia. Eu cumprimento a todos com a paz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que bom que vocês estão aqui nesta manhã. E que bom que vocês que estão em casa estão nos assistindo nesta manhã. Sem perca de tempo, nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade. E hoje é uma manhã bastante corrida com relação a essa lição. Ela tem muitos assuntos a serem abordados. Então nós vamos falar nesta manhã a respeito deste tema tão importante e tão vivido, nestes momentos, que é a busca pela vida em defesa da vida. Aqui já foi lido o texto bíblico básico em Mateus,
E eu quero fazer essa introdução dizendo: não matarás. Isto é o 6º mandamento. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Quem mata toma o lugar, ou seja, a posição do Altíssimo, pois somente Ele tem o direito de decidir essa questão. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, Ele faz descer a sepultura e de lá faz também retornar, segundo a sua vontade. E Deuteronômio capítulo 32, no verso 39, Deus diz assim: vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, e faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Então, nós estamos vendo de forma direta que Deus, somente o Senhor, o Eterno, Ele tem poder, é o único que tem este poder de tirar a vida, pois assim Ele deu, assim Ele pode tirar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entrar no primeiro ponto 1, os casos de assassinatos na Bíblia. Eu vou correr um pouco por causa do nosso tempo. Eu gosto de terminar no tempo, então nós vamos correr um pouco para podermos dar sequência aí em todos os tópicos aqui. Então nós vamos estar entendendo nesta manhã que a cessação da vida é uma decisão que cabe somente a Deus. Compreender que há várias formas de se quebrar o 6º mandamento, e concluindo que a vida é um bem maior. E quando eu estava estudando, eu estava vendo que nos nossos dias, nós estamos dando mais valor às coisas do que propriamente à vida. Quando na verdade nós devemos fazer o inverso, nós devemos valorizar mais a vida e deixar em segundo plano as coisas. Então, os casos de assassinatos na Bíblia, nós vamos ver que desde o início, Deus em Gênesis capítulo 9, versículo 6, o Senhor mostra rigor, ou seja, uma penalidade, um limite para aqueles que desviar do projeto do Senhor, do propósito do Senhor. Então, Gênesis capítulo 9, versículo 6, o Senhor mostra rigor contra o assassinato. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Por quê? Eis uma pergunta: porque Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua imagem e a sua semelhança. Nós, se a gente for ver, diante de toda uma situação, seja quando você está dirigindo o seu automóvel e você sai da pista, ali você teme o quê? Teme a morte. Por quê? Porque Deus, Ele fez o homem e a mulher para que eles possam ser eternos. Então Deus colocou dentro do homem, dentro da mulher, esta concepção de eternidade, de que ele não foi feito para ele se acabar. Não, Deus, Ele fez o homem para ser a sua imagem, e dentro deste contexto, há dentro de nós esse sentimento de não querer morrer. E hoje nós estamos passando por uma situação como essa, que nós não queremos perder o nosso ente querido, mas a verdade é que todos nós passaremos por esse processo, mas nós devemos respeitar o tempo, Nós não podemos tirar a vida de outro semelhante, de outro ser humano. Por quê? Porque somente Deus tem este poder, somente Deus tem este domínio de tirar a vida quando assim Ele estabeleceu. Ponto 1.1. Resoluções divinas e resoluções humanas. O que significa essa palavra resoluções? Eu trago aqui o desfecho desta palavra, dizendo que são maneiras através da qual se resolve uma questão, um caso, uma situação. Está ligado à determinação. A gente vê pessoas que dizem assim, às vezes em certas orações: eu determino. Nós não determinamos nada.
Aquele que determina é aquele que tem todo o poder na sua mão, no seu poder, ou seja, o nosso Senhor, o nosso Deus. Então, resoluções são isso. Então, são maneiras de resolver as coisas segundo Deus e maneiras de resolver segundo o ser humano. Na história do Antigo Testamento, há ocasiões em que o próprio Deus manda matar. Então, parece que entra em choque essa situação, mas na verdade não é. Se você for observar a palavra de Deus em Êxodo, está lá registrado, 32, versículo 27, para possuir a herança da terra prometida, teria que, para entrar nessa promessa de Deus, que era a terra prometida, as pessoas, os povos do Senhor, saído do Egito, retirado do Egito, eles teriam que entrar em guerra contra as outras nações que ali estavam habitando. E se a gente for ver essas 7 nações que estavam habitando ali naquela região, eram povos ruins. Mas toda pessoa ruim, ele deve morrer? Não. É que Deus, na verdade, estabelece um prazo, um tempo, para que a pessoa se arrepende. Sendo que ela não se arrependendo, aí vem o juízo de Deus. Então Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo que ele daria uma terra para esta geração. Mas lá no final, essa geração ela tem que trabalhar, ela tem que lutar para possuir esta terra prometida. Então todos os homens estão debaixo do 6º mandamento, que qual é esse 6º mandamento? Não matarás. Deus não está subordinado a isso. Deus não, Ele é soberano, está acima de tudo e de todos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 e 2, ele vem falar dessas nações que viviam de forma imoral. E aqui, só abrindo um parênteses, eu estava pensando nos nossos dias, Como estão vivendo as nações nos nossos dias? Estão vivendo uma vida de imoralidade. E aí, se você for pegar a questão da imoralidade, chega um tempo que Deus tem que julgar os povos e as nações. Por quê? Porque é algo estabelecido, é um parâmetro de Deus por causa desta vida desenfreada que a humanidade tem vivido. Então lá na sua casa, você que está em casa, você que está aqui, se você quiser ler a respeito mais disso, em Levítico capítulo 18, Deus estabeleceu um plano de vida para que o povo pudesse viver, mas o povo na verdade não quis seguir os mandamentos do Senhor. Então depois você poderá dar uma lida aí na sua casa, e nós que estamos aqui depois, que se quisermos pesquisar, Levítico capítulo 18, versículo 1 até o 30. Vamos estar abordando também a seguinte questão: o aborto e os motivos de sua defesa. O mundo atual vive um grande dilema na questão do aborto. Há movimentos em defesa e há movimento contras. Se a gente for observar, já estarei dando a oportunidade aos nossos companheiros que estarão dando também as suas opiniões. Se a gente for observar, na internet existe muitas pessoas que entram em defesa e existe também muitas pessoas e a maior parte delas contra. Gostaria de ouvir vocês. No primeiro tópico lá, quando o senhor, no 1.1, e em relação aos povos que moravam na região de Canaã, no livro de Gênesis, no capítulo 16, do versículo 13 ao 16, em um diálogo que Deus tem com Abraão, está escrito assim: Então disse a Abraão: Saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-la-á, e afligi-la-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão. E depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz.
em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornarás para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Isso faz menção àquilo que o Senhor cita, né, acerca de que Deus, Ele dá o tempo para que a pessoa se arrependa. Mas quando ela não se converte dos seus maus caminhos, ela permanece seguindo a sua má conduta, chega um momento que a medida, né, ela se completa. Então Deus, ele vem com juízo. Então nós vemos que quando o povo de Deus, ele adentra Canaã, ele adentra também realizando o juízo de Deus. Ele é uma ferramenta do juízo de Deus. Ok, amém. A verdade quando você... É uma verdade também quando você ouve uma declaração dessa aí, algumas pessoas que não conhecem a forma que Deus trata, os princípios que Deus trabalha, a pessoa pode entender e querer colocar Deus como um ser injusto, mas não é. Deus, ele vai permitindo até um ponto que ele diz basta, e aí entra o juízo de Deus. Então, para algumas pessoas acham que isso é um absurdo, mas não, é a forma que Deus trabalha, são os princípios. E assim, até a gente que é cristão, a gente observa, mas poxa, mas Deus mandou matar? Deus manda matar, Deus permite a execução. Por quê? Porque o cálice de Deus, ele se enche, aí vem a punição de Deus, vem a forma da retribuição. Qual é essa retribuição? Tudo aquilo que você faz, há uma consequência. Então a gente está vivendo nos nossos dias atuais, na verdade, o contexto de uma vida desenfreada. Exatamente, irmão Jairo. Quando o Felipe leu essa passagem, a gente começa a estudar, e também até a própria história de Israel da antiguidade, lá no início, já mostra, né, o porquê que Deus estava fazendo esse tipo, podemos dizer assim, Deus não estava fazendo uma limpeza de etnia, não é isso. Deus estava fazendo o quê? Fazendo uma limpeza moral. É uma limpeza moral que Deus estava fazendo. Por que moral? Ah, mas os judeus, os israelitas, os hebreus não eram também desobedientes? Sim, eram. Só que Deus estava purificando tanto Israel, tanto é que de 2 milhões aproximadamente de pessoas que saíram do Egito, Josué e Caleb, de 21 anos para cima, que adentrou. Os que nasceram ali, que eram crianças, que adentraram Canaã. E Canaã, Deus dizendo a Abraão que o cálice dos amorreus não estava na medida. E depois de 400 e poucos anos, quase meio milênio, que Deus começou a limpeza, porque lá matavam crianças, sacrificavam donzelas, eram sacrifícios humanos, então, e eram cruéis também, matavam inocentes. Então veio um juízo nos tempos de Noé, e veio também um juízo para Canaã, e como também veio um juízo para Israel, nos tempos do exílio. Então Deus sempre faz com que a sua natureza divina, que é amor, mas também Ele é justiça, Ele julga as pessoas, como diz o ditado, uma hora a conta chega, né? Exatamente, no livro de Deuteronômios, no capítulo 12, e Levítico também no capítulo 18, vai trazer não somente a questão dos sacrifícios humanos, mas também de uma lista de perversidades que esses povos realizavam. Então eles tinham práticas homossexuais que desagradavam a Deus, eles praticavam zoofilia, necrofilia, todas essas práticas que não vinham condizendo com aquilo que Deus prega, né? E só fazer mais um comentário, tem um sociólogo israelita, o Bright é o nome dele, e ele estudando essa questão da ação do povo de Israel quando eles adentraram a Canaã, ele fala que foi ele considera como uma boa ação que o povo de Israel fez, porque esse povo era tão perverso, mas tão perverso que se continuasse, se ninguém tivesse posto um freio a essa cultura que eles tinham, o mundo que nós conhecemos hoje com certeza seria diferente.
Isso há muito tempos atrás, né? Imagina o contexto dos nossos dias hoje. Mas se você quiser pegar um pouco mais sobre essa questão aí, que parece que é polêmica, mas na verdade você não é, quando você conhece a fundo, se você observar essas 7 nações aqui, eles eram descendentes de quem? De Cã. E quando Cã errou lá, vendo a nudez do seu pai, ainda fez uma trollagem, vamos dizer, nas nossas linguagens do dia de hoje, os seus 2 irmãos vieram e tamparam o corpo ali do seu pai, né? Sem Jafé. Mas quando Noé ele acordou no dia seguinte, ele descobriu que tinha acontecido isso, o que fez Noé? Ele amaldiçoou Canaã. E aí o que acontece? Canaã era descendente de Cã. Então a gente vai ver no contexto ali, que na verdade, mas o filho foi penalizado pelo pai, pelo erro do pai. Na verdade, no Velho Testamento isso acontecia. Às vezes alguma situação recaía sobre os filhos. Porque Jesus, uma certa vez, os discípulos perguntaram: mas mestre, por que é que essa criança, né, está passando por isso? O que fizeram os pais dele? Jesus falou: os pais deles não fizeram nada, nem ele fez alguma coisa, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse. Só para a gente entender um pouco, eu não ia entrar muito nesse detalhe, porque é um pouco mais vasto, mas se você quiser observar lá na genealogia, você vai ver que todas essas 7 nações eram descendentes de Cã, e aí a vida deles era um verdadeiro terror, como mencionou Tiago, né? Felipe. Então vamos estar falando a respeito do aborto e os motivos da sua defesa. Como eu disse, há muitas pessoas que saem em defesa para se abortar, mas há muito mais, uma quantidade maior de pessoas que saem em defesa de não abortar, ou seja, em defesa da vida. O mundo atual vive um grande dilema na questão do aborto, há movimento em defesa e outros totalmente contra. Como conciliar o aborto com o 6º mandamento? É muito simples. A interrupção da gestação é muito simples, a interrupção da gestação, não a interrupção da vida. Então, assim, se uma mulher ela quer fazer a interrupção de uma gravidez, é a coisa mais fácil, mas é muito mais difícil interromper a vida. Por quê? Porque há umas consequências que se vêm quando se toma essa atitude. Então só pode dizer e ser a favor do aborto aqueles que não foram abortados pelos seus pais, porque eles escaparam de serem abortados, então agora eles podem aplicar nos outros aquilo que seus pais não aplicaram em si mesmo. Na prática é um assassinato. Então uma pessoa, ela só às vezes quer fazer isso aí, porque na verdade ela não teve uma consciência de dizer: mas será que o meu pai também não quis me abortar? A gente vai ver no decorrer dessa lição que são muitas situações que às vezes a mulher, às vezes até o casal, eles querem tomar uma atitude que na verdade no momento eles não estão pensando de forma coerente, né? De uma gravidade que poderá acontecer num futuro bem próximo. Então, isso é um assassinato. E eu quero falar um pouco a respeito desta prática, né? O aborto e os motivos de sua defesa. Parece que às vezes a gente só ouve assim, parece ser uma coisa um pouco distante, mas a prática. Eu fui fazer uma pesquisa, hoje, no caso 2018, 62 a 63 países já liberaram o aborto, ou seja, descriminalizaram o fato de abortar, ou seja, não será um crime, não é um crime nesses países. O aborto nos Estados Unidos, os médicos aplicam injeção. Houve-se um vídeo aí no YouTube, onde o médico, né, um homem, uma mulher, não sei, mas aí ele tenta pegar aquela criancinha, aquele feto, né? E parece que a criança, sabendo disso, ele tenta se recolher dentro do útero da mãe, mas de forma a sua vida é ceifada. Então aquele vídeo abalou muito de forma de entendimento, porque eles acham que
a questão do feto ainda não é uma vida, mas a gente observa que ali, sim, é uma vida. Então, nos Estados Unidos, eles aplicam uma injeção no feto para anestesiar aquele feto para que o mesmo não venha reagir da forma que reagiu aquele feto no ventre, ali na barriga da sua mãe. Eu quero falar um pouco a respeito do jurista Ives Gandra da Silva Martins. Ele escreveu em uma matéria, o tema é assassinato uterino. Contém essas declarações, abre aspas, porque este ser humano, na sua forma embrionária, só tem um protetor. Qual é o protetor deste feto, né? desse ser? Que é a mãe. E se ele não tem essa proteção, é levado a isso, aí evidentemente se torna um crime hediondo. Quer dizer, qual é o crime hediondo? É quando uma quadrilha, é quando algumas pessoas, né, uma ou duas pessoas pega uma pessoa, um homem, uma mulher, uma criança e leva a algum lugar e tem ela como uma pessoa que ela foi sequestrada. É um crime hediondo. Mas essa pessoa já adulta, ela poderá negociar com os seus sequestradores, dizendo: olha, minha família tem dinheiro, os meus pais têm posse, então quanto é que você quer? E todos os crimes dessa modalidade são todos atribuídos a pessoas que querem usurpar de alguém o seu dinheiro. Então este ser já grande, né, esse ser que já é um homem, uma mulher ou um jovem, ele tem essa forma de se defender, mas um bebê, um feto que está ali, uma criança, embora sendo de poucos meses de idade, ele só tem como protetor quem? A sua mãe. Mas esse ser indefeso não tem nenhuma chance, na prática é um assassinato. Então, assim, comprovadamente, a ciência comprova que a vida começa na concepção. O teólogo Tertuliano defendia que a concepção era o início de tudo e por isso condena a prática. Salmo 139, versículo 15 e 16, por favor, nós vamos ver como Deus, ele trabalha nessa questão. Às vezes esse ser ainda não nasceu, mas Deus já tem um plano para essa vida. Salmo 139, 15 e o 16. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então a gente observa aí, mesmo que este ser tão pequeno está no ventre de sua mãe, Deus já tem um propósito definido, Deus já tem um plano na vida desse ser que ainda não nasceu, porém é uma vida que está ali incubada dentro do ventre da sua mãe. O irmão Isaías gostaria de fazer uma pergunta ou uma colocação. A doutora Agrícola foi à casa onde ela estava e fazendo o exame deitada numa cama, né? E médico não tinha consultório. Então, ele palpando o ventre da minha mãe, notou que era um embrião, era gravidez, e que no estado que mamãe estava, era necessário que essa gravidez fosse interrompida. Ele tinha que tirar o feto para ela ter vida. Perguntou: quantos filhos a senhora tem? Ela falou: 6, esse é o 7º. Falou: a senhora precisa criar os outros. Nós somos obrigados a fazer isso, para a senhora viver. Aí a mamãe pegou nas duas mãos dele, retirou do ventre dela, dizendo: doutor, não faça isso. Morro com meu filhinho. É Deus que fez o meu filho.
E citou a passagem que Deus já me conhecia antes de ser fecundado. Em outra passagem da Bíblia diz, a exemplo dessa que nós já vimos. E ele falou, mas então a senhora vai morrer, eu não sou responsável. Ela falou, não, eu creio no médico dos médicos. E ele vai me dar vida e vou dar vida para meu filhinho. E graças a Deus, Deus ouviu o testemunho da minha mãe. E hoje eu estou aqui sentado dando o testemunho da minha vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Foi bom o testemunho do irmão Isaías, que nós vamos entrar nesse tópico, né? O controle familiar. Algumas mães não desejam levar, não é o caso que foi a mãe do irmão Isaías, mas algumas mães não desejam levar uma gravidez adiante porque um filho atrapalharia os seus planos, né? São pessoas que a Bíblia sempre fala que quando a gente for construir alguma coisa, nós temos que pensar muito bem o que nós vamos construir para que a gente não pare no meio dessa construção. Mas algumas situações são inevitáveis, né? São situações que, no caso aqui de engravidar-se, que às vezes a pessoa, se descuida, às vezes é um projeto mesmo de Deus. Eu já vi pessoas dizendo, olha, mas eu tomava concepcional e engravidei. Então, assim, a gente não sabe dizer porque isso de fato aconteceu. Às vezes a pessoa ela esquece mesmo de tomar e no outro dia toma 2 comprimidos e etc. Mas, na verdade, Deus ele tem um controle de todas as coisas. Então, são situações que nós estamos vendo nesta manhã, são motivo pelas quais as pessoas elas querem abordar, né? Até está lá abortar. Lá está uma imagem de uma arma, né? Que a pessoa está tentando matar um ser que já está com vida. Por quê? Porque vão atrapalhar os seus planos. E nisso a gente pode não imensurar, mas um pouco pensar quantas situações dessa ocorre que ninguém fica sabendo, fica nas escuras, mas certamente um dia vai ter um acerto de conta, né? Então, 2.2, indicação médica, quando acontece um fato como nosso irmão Isaías aqui mencionou. Há situações em que exige que se tome uma decisão entre salvar a vida da criança ou da mãe. Então a mãe do irmão Isaías, ela optou por não tirar, ou seja, não abortar a vida dessa criança. E olha só, nós temos um testemunho prático e vivo aqui nesta manhã, que se ela tivesse permitido, né, tudo uma permissão, se ela tivesse permitido a orientação do médico, hoje o senhor não estaria aqui. Olha só, que eu acho que para o Senhor hoje estar ouvindo isso é um impacto muito grande, né? Quer dizer, olha só quanta geração, né, o filho do Senhor não estaria vivendo, os netos também não e os bisnetos. Então você vê que é um plano assim terrível que às vezes a pessoa não pensa nessa consequência. Quando o senhor falou aí, irmão Jairo, sobre o irmão Isaías, a Bíblia diz que os nossos filhos, eles são herança, né? Então, a herança, quando a gente recebe uma herança, não sei se você já recebeu alguma herança, eu não recebi, hein, né? Mas assim, e porque também meu pai, não, graças a Deus, está vivo, né? Mas assim, a herança, ela não tem origem no herdeiro. A herança tem origem no dono. Então Deus é o dono e Ele entregou para nós os nossos filhos. Então significa o quê? Que os filhos não são nossos, é de Deus. Eles são de Deus. A pessoa, não, mas eu que mando no meu corpo. Espera aí, não é bem assim. Então quando a pessoa entende a palavra de Deus, os homens, a humanidade, as pessoas entendem quem realmente é Deus, porque Deus não é só uma coisa criada, como as pessoas dizem, né? Que o cristianismo é algo intelectual criado pelo homem para amedrontar as pessoas. Mas não é isso. Jesus veio, e Ele viveu entre nós e provou a existência do Criador, Ele sendo o próprio Criador.
Essa frase que o nosso irmão aqui citou, ela está em uso aí, né? O corpo é meu, faço dele o que eu quiser. Tudo bem, você pode até fazer isso, porém, vai ter um acerto de conta lá no final. Então, assim, todas as nossas ações, no final, vai ter uma reação a favor ou contra aquilo que nós fazemos aqui nessa terra. Indicação jurídica. Quando uma mulher é vítima de abuso e engravida, ela pode carregar um trauma, né? São as alegações que as pessoas dizem, olha, você pode fazer isso porque você está embasado nessa lei. Mas eu até estava pensando, a pessoa ela pode ter essa segurança de um jurista, né, de um médico em fazer o aborto, porém ela não tem a aprovação de Deus, que é a coisa mais importante na vida do homem. Uma certa vez, Jesus ele falou bem assim, olha, não temais os homens que podem matar somente o corpo, mas temei a Deus que pode matar o corpo e enviar o espírito ao inferno. Então, às vezes, a pessoa está só temendo o homem, mas tem a aprovação do homem, então eles não querem temer ninguém. Mas a Bíblia fala assim, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, né? Então os erros que a pessoa faz, ela quer culpar outras pessoas, mas se ela olhasse para ela mesma e fizesse uma introspectiva, o caminho que eu estou vivendo não é o caminho de Deus, não é o caminho que Ele escolheu para mim, então se ele retroceder, há esperança para ele. Então nessa questão desse ser tão pequeno, mas já é uma vida, ele é inocente, ele é uma pessoa que ela precisa que alguém tome essa atitude de dizer, olha, é assassinato o que você está fazendo e certamente há uma punição para isso. Então, indicação eugênica, né? Eugênica, preocupação. Aí eu estava pensando, pastor Moabes, nenhum casal, ou talvez eu possa até queimar a língua, como diz o ditado popular, mas eu vejo assim a maior dificuldade, um casal dizer bem assim, que sangue é teu? Que sangue é meu? As pessoas não têm essa preocupação, e quando elas casam, elas não fazem nenhum tipo de teste, elas não têm um acompanhamento, e aí vem uma engravidez, né, se engravidam, e de repente vem um problema genético. E às vezes essa questão eugênica aqui, ela está ligada à questão genética, né? Esses dias minha esposa comentou algo de uma mãe que estava com uma gravidez em andamento, o médico disse, mesma coisa que disse a mãe do irmão Isaías, você vai ter que interromper essa criança, ela vai estar sem cérebro. Aí a mãe falou, não, se Deus me deu, eu vou tê-lo. Irmãos, pensa numa criança inteligente, uma criança normal que corre para todo lado. Por quê? Porque o médico errou no diagnóstico. Então, indicação eugênica, né? Quando o médico diz, olha, sem possibilidade, você tem o direito de fazer, de abortar essa gravidez. Indicação social. Eu cheguei a pensar um pouco nessa indicação social aqui. Fala a respeito da mãe, né, dos pais que não têm condições financeiras. Há muito essa desculpa, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu engravidei, nós não temos condições. Nós não temos condições, mas Deus tem condições. Se Deus te deu, é porque Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar para que você cuide de todos os seus filhos. O fato é que às vezes a gente quer culpar aquele ser inocente pela nossa falta de prestar atenção nas coisas, de organizar a situação e de fato ter a palavra de Deus como compromisso. Então essa indicação social, eu passei por isso aí. Meu pai, ele era o garimpeiro, e assim ele ficava um tempo em casa e acontecia que ele engravidava a minha mãe e às vezes não sabia e ia para o garimpo. Quando ele voltava, a criança já tinha nascido.
já estava lá, aquele ser pequenininho, andando, ou às vezes engatinhando, mas o pai tinha ido trabalhar fora. E eu lembro-me uma vez, a minha mãe já de uma idade, não me lembro agora a idade específica, nós ficamos sabendo através do pastor da nossa igreja, falou, olha, a sua mãe quer dar à criança. Eu falei, qual criança? Todos já estavam grandes, né? Aí eu falei, não, sua mãe está gestante. Eu falei, não acredito. Os meninos já estavam tudo, os menores do que eu, já estava tudo grande. Aí nasce uma menininha. Eu falei, não, se ela não vai dar, não. Ela não vai dar. Então, assim, entra nessa questão de indicação social. Uns fazem um aborto e outros dá para outras pessoas, né? Mas graças a Deus, hoje, essa minha irmã que nasceu um filho temporã, como diz, hoje ela já é mãe. Você vê, observa o tempo, né? Hoje não morreu de fome, graças a Deus, mas aí foi protegido pelo Senhor e hoje ela é mãe de 2 crianças. Indicação social, 3 pontos. As guerras e a morte produzidas por elas. A gente fica assim um pouco intrigado com essa questão. E se a pessoa for militar? Meus meninos perguntam, mãe, eu quero ser policial federal. Eu posso atirar nos outros? Quer dizer, o Estado te dá um direito, né? O Estado te dá uma carteira, te dá uma arma, te dá uma habilitação para você, se puder, na legítima defesa, você fazer isso. Mas Deus não te dá. A lei do Senhor diz, não matarás, mas Ele está exercendo a sua função. Tudo bem, mas mediante a lei de Deus, ele não tem esse direito. Tem as outras opções, né? Acho que o irmão é militar, não? Não. O militar, ele é ensinado a atirar em locais que não vai ferir a pessoa de morte, mas nem sempre isso acontece, né? A pessoa primeiro, ela vai atirar para matar, aí depois dá um tiro de aviso, né? Dizendo, olha, eu até avisei, mas ele não parou, tive que matá-lo. Exatamente, porque quando a pessoa... Tem muitos irmãos aqui na igreja, né, irmão Jairo, que são militares, né? Eu creio que existe muita forma, né, de trabalhar como militar sem precisar tirar a vida da pessoa. Eu creio que quem é militar seria uma pessoa mais indicada, né, um irmão crente. Seria interessante falar deste assunto, que falaria com propriedade. Mas daquilo que a gente ouve dos irmãos durante os anos, né, na igreja, a gente vê que esses irmãos que servem ao Senhor durante todo o tempo, eles podem até ter outra função na polícia, né, como de orientação, como de gerenciamento. Aqueles que vão para a ativa, e o Senhor tem guardado, né, tem testemunho de muitos irmãos que o Senhor tem guardado. Aí pessoal, guardado do quê? De enfrentar esse tipo de coisa, né? Então o Senhor tenha misericórdia, né, dos nossos irmãos que trabalham com isso. No último caso, como o irmão Jairo disse, não atira para matar, atira para imobilizar a pessoa. Na verdade, eles fazem ali uma investigação de balística, né? Tem uma certa altura que a pessoa ela pode atirar, que ela não é imputada o crime de homicídio, né? Porque ela atirou em uma determinada altura. Então, eles têm lá nas suas escolas militares, eles têm uma forma de ensinar. Só que, irmão Jairo, o negócio de guerra é bem complicado, né? Não tem, né? Lá são irmãos que estão no Iraque, né? É uma coisa que seria interessante os irmãos pesquisarem, a gente estudar o assunto em casa, para a gente entender a vida, entender os propósitos de Deus. Às vezes estão no Brasil achando que, né, não, nós estamos passando agora por essa pandemia, mas nos países que vivem em guerra, como que vive a igreja? Como que vivem os irmãos? Então, irmãos, com tudo isso, a gente tem que ter um entendimento das coisas, da vida. A vida é muito preciosa, que é o tema dessa lição de hoje. Então a vida também não é só tirar a vida, é a qualidade de vida que temos. Como que nós vivemos, né, irmão Jairo? Qual que é a qualidade de vida que damos para os nossos filhos? Não é ter dinheiro, ter casa boa no Alphaville, não é ter carro bom, mas a qualidade emocional. Né? É isso. Eu conversando com um policial do Rio de Janeiro, que trabalhava mesmo lá no morro, atrás de bandido, aquela coisa toda, né? Uma pessoa boníssima de conversar com ele. Mas, quando eu toquei no assunto, como é que era a vida lá do morro, atrás de bandido,
ele disse o seguinte, que a gente é tomado pelo diabo. Porque quando fala que é um bandido perigoso, traz na gente uma ânsia, uma vontade de eliminar o indivíduo. Ele não quer nem saber, ele quer matar mesmo, certo? Aí eu arrepiei, eu falei, mas você cria... Ele falou, olha, é uma coisa inexplicável. Eu sou tomado por uma raiva, por uma ira tão grande, que eu quero executar o indivíduo. Então, eu creio que quando o indivíduo passa a ser realmente um assassino frio, ele já está totalmente dominado pelo maligno. Que o irmão Isaías falou aqui, é o 3.1, cristão e a guerra. Nós estamos vendo aqui algo importante sobre a preservação da vida, né? Então, assim, quando a pessoa tem uma atitude como essa, ele, infelizmente, mesmo ele estando dentro da igreja, mas ele não é mais dirigido por Deus, porque Deus, a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos que, eu venho de um pai paraibano, e meu pai usava arma, então quando você nasce nesse contexto familiar, obviamente também você cresce com este pensamento, não, meu pai tinha arma, eu também tenho que ter, até então você ser liberto de todos esses sentimentos e pensamento, você já falou muita coisa errada, você já pensou muitas coisas erradas, mas assim, a tese aqui é 3.1, o cristão e a guerra. Quando o crente é convocado para ir à guerra, ele empunhará uma arma, e assim como os outros soldados, terá de usá-la. Paulo diz que o magistrado não traz a espada debalde, logo estando sujeito ao governo, pois toda a autoridade vem de Deus. O crente não tem como escapar dessa incumbência, ou seja, para nós, jovens, homens, ele tem que se alistar, é uma obrigação, nós não temos esse não direito, né? Ou esse direito de dizer, não, eu não quero servir. Hoje a gente vai ali num quartel e chega lá, você diz, olha, eu não gostaria de servir. Hoje, por causa do contingente, eles liberam você, mas o pastor Moabs até colocou ali para a gente as guerras e a morte produzida. Tem aquele filme ali, até O Último Homem, né, parece? O Último Homem. Ele fala de um rapaz que ele era de uma certa religião e de repente ele queria servir, ele foi para a guerra, mas os militares, seus superiores, queriam que ele empunhasse uma arma. Ele falou, não, eu vou na guerra, porém eu não vou usar a arma. Mas o que você vai fazer lá na guerra? Ele falou, eu vou trabalhar de médico, de socorrista, e assim ele fez, ele salvou muitas vidas, e é uma história baseada em um conto real, uma história real. Então a gente, como disse o evangelista ali, ele disse muito bem, a gente pode até ir obrigado, mas tirar a vida de outra pessoa é uma opção. Você queria falar? Ok. A eutanásia, nós vamos entrar agora em outro campo bastante polêmico. A eutanásia é a forma como o cristão a enxerga. Como é que você enxerga? No meio de muitas cabeças a gente pode ouvir tantas declarações, né? A eutanásia é a forma como o cristão enxerga. Na Holanda, Bélgica, Suíça e Luxemburgo são 4 países que já adotaram essa forma eles até chamam ela de eutanásia boa morte, né? Foram os primeiros a fazê-lo na Europa no ano de 2002. A morte assistida é um ato que leva a morte de um doente por sua vontade, através do suicídio assistido ou através de um profissional. Hoje está lá, a pessoa ela está acamada, ela não tem mais o diagnóstico, diz, olha, você vai morrer, você não tem como levantar dessa cama. Então é dado a ele, nesses 4 países aqui, é dado a ele o direito de dizer, olha, eu não quero mais continuar vivendo. Então, ou ele pode fazer o suicídio assistido, ele aplicar a composição de alguma substância química na sua própria veia, ou quando ele não tem essas condições motora, né, a família paga um profissional para que ele possa fazer isso, ou seja, um médico para lhe tirar a vida. Isso é a eutanásia. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso?
Ok. Então assim, mas algumas pessoas podem dizer e pensar, mas essa pessoa ela não vai ter mais condição de fazer aquilo que ela fazia, então é melhor morrer. Mas se Deus estabeleceu um prazo de vida, um plano de vida para aquela pessoa, quem somos nós para tirar? Mas aquela pessoa vai ficar sofrendo. Mas, gente, é melhor sofrer um pouco de tempo de que passar a vida toda no inferno, porque a Bíblia diz, não apoia o fato do suicídio, e essa eutanásia, né, a boa morte, ela veio de forma para aumentar mais aí a mortandade dessas pessoas que estão vivendo dessa forma. E não existe, né, a boa morte, não existe, né? A morte, ela vai ser julgada. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Então nós devemos entender que todo este ato também é um ato que Deus reprova. O Senhor, ele condena isso. Segundo a Bíblia, a morte nunca é bem-vinda. Ela é chamada de inimiga. A Bíblia valoriza a vida. Nós enxergamos a eutanásia como cessão da vida, ou seja, o cessar da vida, para dar fim ao sofrimento físico. Mas temos a convicção de que o sofrimento não cessa para quem morre, sem Jesus. Assim, cremos que a extensão da vida pode criar oportunidades ao moribundo de salvar a sua alma. É uma oportunidade. Talvez esse tempo que ele vai se dar lá na cama é uma oportunidade para a salvação dele ou dela. Explicação de Jesus para o 6º mandamento. O Senhor amplia o entendimento do 6º mandamento, mostrando que há formas direta e indireta de se praticar o pecado de matar. Lá em Belo Horizonte tem um pastor lá da 8ª igreja, da presbiteriana, esqueci o nome dele, Jeremias Pereira, e ele disse uma vez na mensagem, se Deus colocasse na nossa mente, sobre a nossa cabeça, como aqueles escritos que definem o que a gente está pensando, né? Como a gente poderia pensar ler o que o irmão Isaías estivesse pensando naquele exato momento, e todos que estão aqui nesta manhã, mas Deus não permite isso aí exatamente por causa dessa nossa vida, que a gente tem o direito de pensar e falar o que a gente quer. Mas assim, de certa forma, como nós estamos vendo a questão do matar? Às vezes nós estamos dizendo aqui, nós estamos falando que matar é só quando você alveja o outro ser humano. Mas aqui nós vamos entrar em outro ponto tão importante, que às vezes eu posso estar matando o irmão Isaías sem defragar nenhum tiro, né, contra ele. É só metafórico essa minha declaração, mas eu estou dizendo assim, há outras formas de se matar outra pessoa. Pode Inclusive, falar. irmão Jairo, lá em Êxodo, quando fala não matarás, significa não assassinar, né? Então é o assassinato, né? Quando está em guerra, o povo de Israel, o judeu, o hebreu, ele era uma guerra, mas entre eles não poderiam ter esse assassinato. Não matarás não assassinarás, se seria a tradução correta, né? Ok. Quando estivemos lá em Israel, a gente viu uma declaração do guia, e ali todo mundo é militar, Isaías. Todo mundo passa pelo rigor do exército, o ensinamento, como você manusear os equipamentos, as armas. E aí alguém perguntou, o senhor tem arma? Ele falou, tenho, na minha casa eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí falou, mas todo mundo pode possuir uma arma? Sim, porque a qualquer momento nós somos recrutados para a guerra. Então nós temos, de ano em ano eles têm que voltar no quartel para eles fazer tipo de reciclagem dos armamentos que vem a ser colocado à disposição deles. E aí eles falaram, mas aqui em Israel nós não somos como vocês lá no Brasil. Aí já pintou aquela dúvida, mas qual é a diferença? É que lá ninguém mata ninguém por causa de uma manga. O cara pula o muro de uma casa para pegar uma manga, ele poderia pedir, né? Mas ele prefere pular o muro para pegar uma manga escondida em vez de pedir. Ele falou, não, aqui nós temos um inimigo em comum. Quais são? O inimigo de Israel.
são os árabes, né, e outros mais lá, que têm ódio mortal contra os israelitas, né, contra os povos de Israel. Mas eles não têm esse ódio pelos povos ali adjacentes, não, eles têm amor, até trata muito bem. O fato é que eles vão contra eles porque o povo de Israel vão contra os povos por causa do quê? Da defesa. Então a gente, continuando essa questão de outras formas de matar, Jesus, em defesa da vida, Jesus amplia a compreensão do mandamento de não matar, ou seja, não assassinar, né? Ele coloca algo também aqui importante: os mestres da religião torciam a própria lei, que tanto se ufanava de guardar. Há evidentemente uma ressalva na fala de Jesus: qualquer que sem motivo se encolerizar, o mestre admite a possibilidade de uma pessoa encher-se de fúria contra alguém por ser provocada a isso. Nesse caso, a palavra de Deus também oferece um caminho, ainda no auge da cólera, ou seja, da raiva, né, do ódio, a pessoa deve se conter. Bom, só uma complementação. Vê aí que Jesus, com essa ampliação das formas de matar, né, nós vemos, às vezes é muito visto a forma violenta, né? Comparou aí no caso da guerra, vai na guerra, né? Ou você mata ou você morre. Você está defendendo sua vida, né? Aí, com essa ampliação, esse aí já está dentro, né, da proibição e tal. Perante os homens, vamos dizer que estaria justificado. Mas tem também essas outras, né, que a morte, só no pensar você já está matando. Jesus já ampliou isso aí. Aí eu trago também outros casos também de morte, né, não é uma morte direta. No caso dos desvios públicos, né, você desvia um recurso que iria alimentar alguém e essa pessoa, lá no final da ponta, ela morre de fome, porque aquele recurso não chegou. De certa forma também, vamos dizer que é uma morte. Tivemos também casos também de, também é considerado crime hediondo, né, que é você falsificar medicamentos. Você falsifica o medicamento, a pessoa toma para se curar e aí morre, né? Então é como se fosse, ela morreu porque você falsificou, está pensando que está se curando, não está. Então tem vários, a gente olha muito a parte da morte, né? O homem em si, né, ele olha muito a morte com violência, né? Mas tem outros tipos de matar que matam muito mais pessoas, e a pessoa que é culpada por essa morte, ela não agiu com violência, né? Então aí perante os homens, às vezes ela está bem assim, está numa situação que, como se fosse numa situação não tão digna, é mais digna do que aquele que mata, às vezes com violência, para defender a própria vida, né? Então, assim, a gente está vendo que, na verdade, estão usurpando, né, do direito, do dinheiro dos contribuintes em seu bel prazer, ou seja, desviando, e é aquilo que você está falando aí. Eu vi um juiz dizendo: olha, quantas pessoas você matou? Não, doutor, mas eu não matei ninguém, eu só desviei o dinheiro. Sim, dinheiro que era para ter construído hospitais, dinheiro que era para ter investido em segurança pública. Você foi também um agenciador deste mal. Então, às vezes a pessoa acha que é só uma morte violenta, como o irmão se referiu. Verdade é que foi bem lembrado essa sua opinião aí com relação a isso aí. Então, palavras que ferem também pode matar. Quantas pessoas, né, mulheres que foram feridas por uma declaração do esposo, esposos que foram feridos, né, por declaração de uma esposa. Eu me lembro agora, não vou falar o nome, mas o esposo era baixinho e a esposa alta. E, de repente, lá com muito tempo casado, ela diz bem assim: poxa vida, eu não sabia que você era baixinho. Você é baixinho, né? Isso são palavras que matam, que ferem a pessoa, mesmo seja de forma de brincadeira. Aí, uma certa vez eu observei, ele usava uns sapatos maiores. Por quê? Porque aquilo ali afetou o coração dele, afetou a mente dele, ele ficou abalado, emocionalmente ele ficou morto. Inclusive, o Banjar estava falando isso aí, domingo que próximo à EBD, se o Senhor permitir, será esse tema, vai atingir, né,
é sobre família, né? É sobre casamentos. É bem interessante que os irmãos também procurem, né? É interessante tudo que o senhor está falando. A lição hoje, ela é bem sugestiva, né? Tem bastante pontos que a gente fica meio que coçando aqui, né? Querendo falar a língua, querendo falar. Mas assim, o que o irmão Evaldo disse é justamente esse tempo, né, irmão Jair? Estamos vivendo a política. Eu vi uma pessoa falando sobre esses assuntos hoje, ontem, né, que na verdade eu vi uma entrevista de um político, um cientista político. Aquela pessoa que fala que não gosta de política, que não aceita, ele vai ser governado por aqueles que gostam. Tá? Eu costumo dizer, ou você passa a ver a política diretamente, ou você passa a ser vítima dela. A gente tem que escolher, ou você quer ser administrado por isso aí que você acabou de falar, ou você faz parte dela, né, de forma direta. Palavras que ferem, né? Dentro do mesmo contexto, no 6º mandamento, Jesus adverte sobre o poder que há nas palavras para ferir mortalmente o coração de alguém. Mateus 5:22. O termo raca, cuja tradução é desconhecida, vem da mesma raiz de cuspir. De qualquer forma, trata-se de tomar uma atitude de desrespeito em relação a alguém. Pior ainda é chamar alguém de louco, como uma forma de ofender a dignidade dessa pessoa. Isso mexe profundamente com a autoestima e, por esse motivo, na visão de Jesus, pode se encaixar perfeitamente em um ato homicida. Eu queria falar um pouquinho, acho que está tudo a ver aqui com o que a gente está falando, sobre pecado, iniquidade e transgressão. Iniquidade é aquilo que a pessoa fica alimentando. Eu vou fazer, e aí o que é transgressão? É quando você ultrapassa o limite. Quando na BR se diz 60 ou 100 por hora, você ultrapassa 120. É transgressão. E pecado é aquilo que você não tem domínio. Pequei. Paulo, ele diz, as coisas que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas as que eu não quero, isso eu faço. Então é pecado. Por isso que Davi diz, Senhor, que o Senhor possa me libertar dessas 3 situações, me perdoar dessas 3 situações: iniquidade, transgressão e pecado. Eu penso que nos nossos dias, eu faço a conclusão dessa manhã, eu penso que nos nossos dias, Deus, ele está julgando as nações. Não é só uma nação, é as nações. E esses dias eu recebi um texto, e é bem verdade aquele texto, nós precisamos chorar. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, não é as nações que vão buscar o Senhor, é o povo do Senhor. É o povo de Deus. Senhor, tem misericórdia, porque nós somos aqueles que detemos a autoridade do Senhor nessa terra, para dizer, Senhor, abre os céus, Senhor, cura as enfermidades. E a Bíblia diz que Deus vai sarar essa terra, Deus vai sarar as terras, mas nós precisamos de fato nos arrepender, nos posicionarmos da seguinte forma: que Deus possa ter misericórdia da humanidade. A reflexão sobre o texto, o 6º mandamento, traz consigo ainda outros desdobramentos, como a pena capital, suicídio, o genocídio e outros. Destacamos os principais nesta lição. No entanto, devemos ter consciência de que estamos mais próximo de transgredi-lo do que imaginamos. Nossa missão em socorrer pessoas que carecem de pão, de abrigo e de afeto, por exemplo, demonstra não apenas um gesto egoísta da nossa parte, como também certo desprezo pela vida alheia. Lembremos-nos das palavras de Jesus em Mateus. Quando alguém te pede alguma coisa e diz, me dá um dinheiro, você olha e fala, esse cara é noiado, né? Você tem o dinheiro e diz, eu não tenho. Mas a Bíblia diz, dá-lhe a quem lhe pedir. Mas ele vai comprar droga. O dinheiro é seu?
Ah, o dinheiro é meu. Não, você é somente um investidor. Então eu estou investindo nele para ele comprar droga? Talvez seja naquele momento um dinheiro que ele estava precisando para pedir uma ajuda para alguém. E às vezes nós não ajudamos, como diz aqui o autor, por causa do egoísmo. Por causa do egoísmo. Eu acredito que nós temos que administrar bem aquilo que Deus coloca no nosso bolso, não no nosso coração, e ajudar aqueles que estão precisando. Mas muitas vezes nós temos o dinheiro no bolso e declaramos: não tenho. Eu, em certas situações, eu não sinto em ajudar, mas eu não digo que não tenho. Eu digo: eu não posso te ajudar agora. É totalmente diferente daquilo quando eu digo: eu não tenho. Eu não posso te ajudar agora. Primeiro porque eu não senti. Não é porque eu seja egoísta. É porque eu não quero pegar a semente de Deus e lançar em um solo que é rochoso. Mas assim, que Deus possa ter misericórdia de nós, que Deus possa abrir os nossos olhos, para que de fato a gente possa entender que uma vida tem muito valor. E eu vou só contar um pequeno testemunho de um homem que ele tinha um comércio, e ele tinha todo tipo de arma, e uma certa vez ele pegou, juntamente com a polícia, pegou um ladrão no seu estabelecimento. Ele já estava na casa da sogra, e ele foi preso. E passado algum tempo, alguém chega para esse empresário e diz: olha, fulano de tal falou que quando sair de lá ele vai te matar. E aí o empresário ficou desesperado. E agora o que eu faço, né? Porque temia pela sua morte, e o cara era perigoso. E aí ele premeditou uma situação para que matasse a pessoa lá dentro do presídio. Ele não conseguiu. E aí ele largou de mão. Disse para a pessoa que trouxe aquele recado, né? Não, disse: olha, eu não vou fazer nada contra a pessoa. Ah, mas ele vai te matar. Não, não tem problema. Se eu tiver que morrer, né, disse o empresário, se eu tiver que morrer pela mão dessa pessoa, eu vou morrer. Se Deus permitir, eu vou morrer. Mas se Deus não permitir, eu não vou morrer. Conclusão: passando algum tempo, chega a sogra dessa pessoa que estava detido lá no presídio. Falou bem assim: olha, o fulano de tal gostaria de pedir perdão ao Senhor. E ele gostaria de vir aqui no teu comércio. Aí a pessoa disse bem assim: mas para quê? O que ele quer fazer? Que ele quer te pedir perdão. Mas por quê? Porque ele aceitou Jesus lá dentro do presídio, e ele gostaria de te pedir perdão. Agora imaginamos nós, se esse empresário tivesse mandado acabar com a vida daquela pessoa, onde estaria a alma daquela pessoa hoje? Então, há de pensarmos muito bem. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Somente Deus tem este poder e este domínio. Deus deu, Deus poderá tirar. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É uma aula atual, né, para os nossos dias. A conclusão da nossa revista diz: nossa omissão em socorrer pessoas que carecem de pão, abrigo e de afeto, por exemplo, demonstram não apenas um gesto egoísta, como também desprezo pela vida alheia. Então, quando nós temos condições de ajudar alguém, podemos ajudar, devemos ajudar. Claro que tem casos que você não pode, não deve fazer, porque o Espírito Santo orientou a não fazer, né? Mas a Bíblia diz, Eclesiastes diz, que lança o teu pão sobre as águas, né? As águas, na Bíblia, nunca fala de igreja. O mar é o mundo, é as pessoas lá fora. Lançar o pão sobre as águas é o amor de Deus. Lançar aquilo que é bom, que você tem de bom, para as pessoas. Porque quando você lança o que é bom, irmão Isaías, algo maravilhoso e maior vem. Porque a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, quando usamos todas as palavras de Jesus, como ela precisa ser vivida em nós, a igreja, nós temos uma qualidade e um resultado espiritual muito melhor e muito maior. Amém? Vamos recolher os dízimos e as ofertas com esse louvor do grupo de louvor da EBD. Nós estaremos com os nossos dízimos e as nossas ofertas.
Malaquias 3,10 diz que lance o teu pão sobre as águas, melhor dizendo, traga todo o dízimo na casa do Senhor, né? Não é lance o pão, não. Trazei todo o dízimo na casa do Senhor, para que possamos ter mantimento. Então, quando a Bíblia diz traga, trazei, é porque é nosso. Deus nos deu e somos mordomos. E quem diz para trazer é o dono da casa, pedindo ao mordomo: traga aquilo que é meu para a minha casa. Então, irmãos, vamos continuar servindo ao Senhor e contribuindo com a obra do Senhor. Temos aí a contribuição, né, dos dias das ofertas. No QR Code os irmãos podem contribuir, tá aí as contas, né, para os irmãos passarem os seus dízimos, as suas ofertas para a obra do Senhor. Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Querido Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha retribuir, Senhor, de forma multiplicada, duplicada, quadruplicada, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada ofertante, sobre cada dizimista. Pai, que nunca falte, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, as bênçãos espirituais e o mantimento para a glória do nome de Jesus. Amém. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra
te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre. Glória a Deus. Sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Aleluia, Jesus. Deus continua abençoando a todos os irmãos. Convido o pastor Moabes para vir fazer a finalização. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Agradeço a presença dos irmãos que estão aqui conosco nesta manhã, presencialmente, fisicamente, e os irmãos que enviaram no grupo, do nosso Adno Oficial, no YouTube, os que assistiram a nossa transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical, nosso culto matinal. Os pedidos são vários pedidos ali, pastor Moabes, de oração. O irmão ore em favor dos pedidos ali no nosso canal, que os irmãos pediram oração, e os pedidos de oração durante a semana também, toda a finalização da nossa semana, em nome de Jesus, pastor Moabes. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar então apresentando aqueles nomes que já foram verbalizados aqui no começo, aqueles que foram feitos pedidos aí online. O Senhor sabe todas as necessidades. Vamos então estar apresentando. Senhor, neste momento queremos te apresentar a vida de cada um, Senhor, que está necessitado, Senhor, de uma atuação tua, Senhor, seja na área física, Senhor, seja na área emocional, na área do trabalho, Senhor. Tu és o dono do ouro, da prata, Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Nós vemos aqui hoje que o Senhor é o único digno e o único que tem a autoridade, Senhor, para cessar a vida, Senhor. Sabemos que estão pessoas que estão sofrendo, Senhor, como médico dos médicos. A Tua palavra nos diz que nós podemos clamar e o Senhor entrará com a cura, Senhor. Tu és o Jeová Rafa, o Senhor que cura. Tu és Jeová Jireh, aquele que provê nas nossas vidas e as nossas necessidades. Apresentamos cada uma, Senhor, destas vidas que estão ali nos hospitais, Senhor, até mesmo precisando de um respirador, Senhor. Muitas vezes não somos gratos, Senhor, pelo ar que respiramos, enquanto tem pessoas que estão lutando pela sua vida, Senhor. Mas o Senhor que formou o homem e que soprou o fôlego de vida na vida dele lá no Jardim do Éden, Senhor, venha soprar nessas vidas, Senhor, que estão faltando ar nestes hospitais, nestas UTIs, Senhor. Entra com providência, Senhor. Estamos vendo cada dia mais o número de pessoas aumentando, Senhor. O Senhor é poderoso para interromper, para acabar com este mal na vida dos seus filhos, Senhor, na vida desta nação. Te apresentamos esta semana que temos pela frente, Senhor. Dê-nos uma semana de paz, uma semana de proteção, uma semana de vitória na vida dos teus filhos, Senhor. Te agradecemos também por aqueles que assistiram conosco a esta aula. Senhor, continua abençoando a vida do evangelista irmão Jairo, Senhor. Senhor, toma conta daqueles que trabalham na área do ensino, Senhor. Cuida que esta aula que foi estudada hoje possamos estar meditando e reconhecendo que Tu és o dono da vida, Senhor. E como nós nos comportamos, devemos ter o cuidado para estarmos andando segundo os Teus princípios, aquilo que foi bem ensinado aqui hoje, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dê um resto de domingo abençoado, Senhor. E aqueles que voltarão para o culto mais tarde, traga-os em paz. Protege e livra de todo mal. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina sobre toda a igreja. E todos dizem: projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe a semana dos irmãos.